bom, pessoal? Sou o Chefe Christian, estamos na Metallurgic Skins hoje para demonstrar o PA7 Pro, os seus cortes, a praticidade, a padronização e a economia que ele vai lhe dar. Hoje nós vamos ensinar o corte com a calabresa para fazer fatiadinha para sua pizza ou o lanche também para botar no hambúrguer, pessoal. Vamos começar? Então, qual disco que eu vou usar? Eu preciso usar um disco que tenha uma espessura ideal para a calabresa, tá? Vamos pegar os fatiadores, eu vou pegar o 3, o E3, tá certo, pessoal? E vamos fazer o quê? A calabresa ela tem que estar numa condição, a condição de congelada, para ter uma qualidade nos cortes, ok? Vamos iniciar o processo? Então, o disco adequado, E3, colocamos no equipamento, ele está encaixado corretamente. Travamos o equipamento para ter a segurança, tá certo? A calabresa congelada. Botamos no bocal menor para ela ser fatiada. E assim temos o corte com qualidade. E pessoal, depois do processo, a forma correta de tirar o disco para não ter acidentes, abrindo a trava, girando o disco anti-horário e retirando ele dessa maneira, tá? Você não fica próximo das lâminas. Pessoal, continuando os cortes, nós também temos o queijo. Ele tem que estar em uma condição ideal. A condição ideal do queijo é quase congelada, porque a firmeza do queijo vai nos dar a garantia do corte perfeito e da qualidade. Ok? Vamos lá? Vou reduzir o tamanho do queijo, que ele caiba no bocal. Vamos usar o disco Z8. Eu tenho um rendimento e um processo muito mais rápido. Abro o bocal, acomodo o queijo e já posso fazer o processo. Eu não preciso apertar, pessoal. Eu só acompanho com a alavanca. Tá? Para quê? Para que ele não seja empurrado para cima. Tá? O processo vai ser otimizado pela condição que eu tenho e a qualidade que você precisa, sem desperdício e padronização. Um dos cortes também muito desejados é o da couve, para fazer aquela couve refogadinha. Então o que nós vamos usar? Eu vou cortá-la um pouquinho maior. Nós podemos usar o disco de fatiar 1, o 3, que foi utilizado na calabresa, mas também podemos usar o 2, certo? Então, inserimos o disco E2 no fatiador ao equipamento, travamos o equipamento. Nós temos que ter a couve sempre numa condição ideal, que ela seja nova com as folhas firmes. Como vamos fazer a montagem dela? Então, primeiro passo, pegamos a nossa couve, que ela tem que estar firme, tá certo? E vamos botando as folhas, e os talos invertidos, tá? Então, um talo para lá, um talo para cá. E aí sim continuamos o nosso processo. Agora o principal de tudo é o quê? É fazer o charuto. Vamos fazer um charutinho com ela para dar uma boa resistência e que ela caiba no bocal menor. Vamos cortar esses talos aqui. Já sei que ela cabe nesse bocal menor. Ligo o equipamento e já posso processar. Eu não empurro novamente, eu só acompanho o corte. A qualidade é incrível. Um dos cortes também desejados em buffet é o corte da cenoura e do pepino para salada, ok? Então vamos usar o disco de 1 milímetro para fazer esse corte. Então é o disco E1, tá? Adicionamos ao equipamento, encaixado. Vamos usar o bocal menor, tá certo? Vamos começar com a cenoura. Uma cenoura que caiba no bocal, temos que ter, tá? Tiramos as pontas da cenoura e já podemos fazer o corte. A qualidade e a padronização vai ser perfeita nesse disco. Ligamos o equipamento. Também não empurramos,
só acompanhamos o corte. Essa padronização vai nos dar economia e qualidade. Agora vamos fazer o corte do tomate fatiado. Essa é uma grande dificuldade que nós temos e nós precisamos de padronização e economia. E manter ele padronizado vai manter o quê? Uma qualidade muito maior no seu buffet ou no seu lanche, na sua pizza, no seu hambúrguer. Então vamos lá. Vamos usar o disco 5 para mostrar como fica o corte. Pode ser usado no 3 também, tá? Então, pegamos o disco 5, o fatiador 5, beleza? Abrimos o equipamento novamente, encaixamos o disco e pegamos sempre um tomate firme. O tomate maduro é para molho, então pegamos um tomate na condição ideal. Eu posso usar de duas maneiras. Eu posso fatiar ele ao meio, tá? Para que faça as fatias, né, bem perfeitas. Nesse caso desse tomate, como eu tenho uma base firme aqui, ele consegue ficar firmezinho, a gente pode usar ele também desta maneira, tá certo? Então, adicionamos no equipamento, depois de colocá-los da maneira ideal para fazer o corte de fatias e rodelas perfeitas, não vamos empurrar a alavanca, nós vamos acompanhar com a alavanca, senão nós esmagamos o fruto. Vamos ligar o equipamento. Então temos um corte rápido e preciso. No disco 1 também podemos fazer o quê? A nossa batata chips, certo? Pegamos o disco 1 novamente. Após colocar o disco, vamos pegar a batata e cortar ela ao meio. Para quê? Que a gente tenha a padronização. A batata fique chapada no disco para que saiam as fatias e rodelas perfeitas. Vamos fatiar as batatas. Colocamos ela nessa condição no disco. Então, após acomodadas, nós vamos ligar o equipamento. Aqui nós temos a padronização da batata chips. Uma qualidade e economia. Você não vai ter desperdícios. Pessoal, vamos fazer os cortes em palito. O disco é o Julienne. Nós temos o H1,5, o H3, o H7 e o H10. Ok? Então, batatas vamos fazer no H7 e no H10 e vamos começar com 1,5 na cenoura. A cenoura nessa situação vamos usar de uma maneira diferente. Nós não vamos adicionar ao bocal menor, nós vamos colocar ela deitada no equipamento, no bocal maior. Então preciso fracionar ela para que a gente consiga colocar no bocal, deixar ela ao comprido, para que você tenha um corte maior. Vamos ligar o equipamento e vamos ver como fica esta qualidade. Aqui seria tipo um corte cabelinho de anjo. No disco H3, o Julienne, nós podemos fazer também um pouco maior a cenoura. Vamos ver como vai ficar o acabamento? Nós vamos pegar a cenoura, fazer o acabamento e também temos que fracionar ela para que ela caiba no bocal maior, tá certo? Essa condição é muito importante, tá? Porque uma cenoura maior ela não caberia aqui. Então vamos colocar aqui no equipamento. Após colocá-la, vamos ligar o equipamento e ver a qualidade deste corte. Então nós temos palitos de 3 milímetros de cenoura. Olha que beleza vai ficar no seu buffet. No disco Julienne também temos o H7, ele que vai fazer a batata palito. Pegamos uma batata que seja um pouco maior para eu ter um palito maior, tá certo? A parte de acomodação dentro do equipamento é desta maneira. Vamos lá? Após acomodada, podemos já ligar o equipamento. Rápido, com cortes perfeitos para você fazer a sua frita. Então, com H10, nós vamos fazer também batatas palito. Nós temos 10 milímetros. Para ter uma batata um pouco maior, nós vamos precisar de quê? Batatas mais compridas, para ter um comprimento melhor nas nossas batatas, ok? Então pegamos as batatas, vamos colocar aqui no equipamento.
Após colocar as batatas na posição adequada, nós vamos fechar o equipamento. Vamos ter o cuidado para não empurrar também, mas mantermos firmes, segurando aqui. Então nós temos aqui uma batata mais graúda, né, para ter um padrão diferenciado de fritas. Um dos discos interessantes que nós temos também é o W3. Ele serve para fazer o quê? Tipo a batata ondulada. Nós vamos fazer com cenoura, para dar uma diferenciada na nossa salada. Vamos pegar uma cenoura um pouco maior. A gente vai usar o quê? O bocal menor, tá? Porque vamos fazer fatias. Ligamos o equipamento. Vamos fazer os cortes agora nos discos desfiadores, tá? Vamos iniciar pelo Z3. Vamos usar qual alimento aqui? Normalmente é usado muito buffet de salada, a cenoura desfiadinha. Então vamos pegar a cenoura novamente e vamos fazer ela desfiada nesse disco. Precisa só ser a cenoura? Não, podemos também usar a abobrinha ou outro legume, né? Adicionada deitada no disco, abaixamos a alavanca e iniciamos o processo. Nós temos aqui uma cenoura bem desfiada, uma ótima qualidade. Ela rende muito, pessoal. Com uma cenoura nós temos uma quantidade muito boa para a salada. Agora também no disco Z5, vamos fazer a abobrinha. Mesmo processo. Abrimos, encaixamos o disco, pegamos a abobrinha lavada e com um pedaço dela a gente vai ter um rendimento já muito grande, pessoal. Nós colocamos ela deitada para quê? Para ter um rendimento e um comprimento melhor. Agora com ela deitada, nós iniciamos o processo. Queremos um rendimento e um comprimento maior dela, ok? Olha a qualidade e a diferença dos cortes. Nos discos desfiadores nós temos 3 tipos, né? Então foi o Z3, o Z5 e o Z8. Nós temos um ralador fino, correto? Que é esse aqui, o V. E nesse disco nós fizemos o quê? O parmesão. Então para deixar uma qualidade muito boa, nós usamos esse disco aqui. Então vamos utilizar o nosso parmesão. E nós temos um ralado fino com muita qualidade. Agora nós vamos fazer os cortes de cubos. Um dos maiores pedidos do pessoal. Vamos lá? A gente vai começar com o quê? A grade GC8, tá certo? Com o disco de 5 milímetros, tá? O E5. E nós vamos fazer o quê? O nosso corte para vinagrete. Nós podemos fazer também o 8 com o disco 8, que vai ficar um pouquinho maior. Mas nesse aqui já vai ficar a melhor qualidade possível. Nós vamos iniciar colocando a grade de cubo. Uma das coisas mais importantes é que as lâminas estejam para cima e ela esteja encaixada da maneira correta no equipamento. Simples de colocar, pessoal. Colocada, lâmina para cima, nós colocaremos o disco, tá certo? Estamos trabalhando com o E5 para ter a melhor qualidade do corte para vinagrete. E agora então, qual é a disposição que eu vou colocar os alimentos, pessoal? Usaremos o quê? Um tomate firme. Nós precisamos de tomates firmes e não maduros. Maduros é para molho. Então esse tomate firme, que seria aquele tomate para salada, é o que nós vamos utilizar. Vamos usar cebolas também. E mais uma coisa importante para o vinagrete, que dá um sabor especial, é o pimentão. Qual é a disposição que eu uso para que fique um corte bonito? Nós vamos primeiro colocar o tomate, o pimentão e após a cebola. Eu faço de uma maneira para conseguir acomodar melhor, tá? Eu fraciono ele ao meio e acomodo ele melhor ali, ok? Então agora iniciaremos o nosso corte. Uma coisa muito importante, eu não empurro, eu só acompanho o corte, ok? Vamos lá?
Ligando o equipamento, olhe a velocidade que você vai processar o seu alimento. Uma das situações importantes saber é que primeiro nós vamos encher a grade. Então, no final do processo de 5 kg de tomate, 5 kg de cebola, que tu vai ter uma grande quantidade, vai sobrar alguma coisa aqui. Isso aqui pode ser utilizado na cozinha, nós sabemos que não perdemos nada, ok? Mas vamos ver. Para tirar o disco, giramos em sentido anti-horário, pessoal. Eu tirando o disco, vamos ver o quê? Que temos dentro dessa grade aqui o alimento. Então, quanto mais eu processar, mais vai fazer a troca e mais alimento vai cair. E a limpeza vai ser bem simples depois. No final de todo o processo, o que ficou ali, tu pode usar uma ferramenta que vem junto com a sua grade de cubo para poder fazer a limpeza e o aproveitamento do que temos aqui. Continuando nas grades de cubo, nós também temos o quê? O disco 10 de grade e o fatiador 10, o E10. Para que eu posso usar esse aqui? Também posso cortar o vinagrete maior, mas eu também posso usar para fazer alguns legumes. Alguns lugares é usado para fazer o caldo. Então aqui estamos com os nossos tubérculos, legumes. Vamos preparar ele para fazer o corte. Agora fazemos os nossos cortes de cubos de legumes. Nas grades de cubos podemos fazer também o quê? Um item bem interessante para muitas pessoas. A salada de batata com maionese. Mas o que a gente vai cortar aqui? A batata, correto? Em cubos de 14. Então nós utilizamos o quê? A grade de 14, ok? E vamos colocar o nosso equipamento já. Lembrando que as lâminas são sempre para cima. E vamos usar o disco fatiador de 14. Vamos ter o que então aqui? Os cubos de 14 por 14 para uma salada de batata com maionese. Pegamos as batatas para utilizar no equipamento, ligamos o equipamento e começamos o processo. A última grade de cubo. Agora para fazer a nossa salada de frutas. O que a gente pode utilizar nela? É uma grade de 20, tá? 20 por 20. Nós usamos o disco 14, que é o fatiador 14, o E14. Mas vamos usar para quê? Qual o alimento ideal? O melão, o mamão, a maçã. São alimentos macios e vão ficar perfeitos. Travamos o equipamento. Vamos pegar nossas maçãs. Nosso melão. Com a nossa maçã cortada, nós vamos para o melão. Melão, vou tirar a casca e a sua semente. Agora, com o nosso melão cortado, vamos então produzir os nossos cubos de salada fracionado. Posso ligar o equipamento, mas como ele é macio, eu também posso fazer o quê? Colocar aqui em partes. E nós temos a nossa bela salada de frutas. Podemos colocar também mamão. Então aqui está a nossa salada. Pessoal, o bônus de hoje, a cebola. O pessoal da pizzaria, da hamburgueria e até para salada no seu restaurante. Vamos fazer agora? Pegamos o processador, vamos cortar o quê? No disco 3. E3. A nossa cebola, vamos fracionar ela. Para quê? Para que o corte fique perfeito. Essa é a importância para a qualidade dela. Vai ficar cortes perfeitos e redondos. Corte rápido e preciso e com qualidade, padronização e economia. Aí estão os nossos cortes. Se você deseja mais algum corte, pode colocar nos comentários, tá? Façam as suas perguntas que nós responderemos. Então este aqui é o PA7 Pro, que vem com 7 discos e vai facilitar muito na sua cozinha, bar, restaurante, pizzaria. São processos de alta qualidade, padronização e economia. Muito obrigado, porque se é Skinsen, pode confiar.